Bem-vindos ao Flow Cósmico, onde a ciência encontra a alma e os mistérios do universo nos guiam para dentro. Flow Cósmico, apresentação Maria Silva e Carlos Silveira. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é, muito antiga, muito profunda da humanidade, que é a nossa relação com o céu à noite. Quem é que nunca parou, olhou para cima numa noite cheia de estrelas e sentiu, alguma coisa diferente, aquela sensação de ser pequeno, talvez, mas também de fazer parte de algo, imenso. É essa conexão que a gente vai explorar hoje. E para guiar a gente nessa exploração, temos um material super interessante. É um artigo da Flow Cósmico que saiu agora em 30 de agosto de 2025. O título é O Céu como Espelho da Alma, a Sabedoria Estelar dos Antigos. Basicamente, o texto provoca a gente a pensar que, para muitas culturas lá de trás, o céu era bem mais que só bonito de ver, Era quase um livro aberto, uma linguagem dos deuses, um mapa para a vida mesmo. Então, a ideia aqui é tentar entender como essas civilizações, tipo Mesopotâmia, Egito, os povos pré-colombianos aqui nas Américas, como eles liam esse livro do céu. E não só como um fenômeno físico, mas como reflexo da alma mesmo, um guia para o destino. Ok, vamos tentar desmembrar essa um pouco. A gente quer entender o que eles viam lá em cima, claro, mas também como isso se ligava com uma coisa bem forte que o artigo traz. A ideia de um céu interior. Essa conexão, entre o universo lá fora, o macrocosmo, e o nosso universo aqui dentro, o microcosmo. O ponto de partida do artigo já impacta. Para esses povos antigos, as estrelas, os planetas, cometas, não eram só pontinhos de luz frios e distantes. Eram entidades vivas, com significado. O céu era quase como uma membrana viva pulsando entre o nosso mundo aqui, o dia a dia, e as forças invisíveis que eles achavam que comandavam tudo. Uma ponte, Exato. Uma ponte, e era atravessada com muita seriedade, viu? O fascinante aqui, e o artigo detalha bem isso, é começar pela Mesopotâmia. Foi lá que muito dessa visão de mundo começou a tomar forma, Pensa só naqueles sacerdotes astrônomos da Babilônia, lá no alto dos zigurates, noite após noite. Eles não estavam só mapeando estrelas por curiosidade, como a gente pensa a ciência hoje. Não, eles estavam num diálogo direto com o divino. O texto da Flow Cósmico ressalta isso. Cada evento no céu, um eclipse, o jeito que um planeta andava meio estranho, uma estrela nova que aparecia, tudo era anotado com cuidado em tábuas de argila. E interpretado, como um sinal, uma mensagem direta dos deuses. Mensagens? Mas que tipo de mensagens? Eram sobre o que, mais especificamente? Sobre tudo que era importante para eles. O artigo dá uns exemplos bem claros. O destino do rei, se a colheita ia ser boa ou ruim, se vinha guerra por aí ou uma enchente daquelas. A astrologia que nasceu ali, na Mesopotâmia. Não era esse horóscopo de revista que a gente vê hoje. Não mesmo. Era uma ferramenta, super sofisticada de governo, de sabedoria. Eles queriam decifrar a ordem do universo para poder entender e, quem sabe, até influenciar o que acontecia aqui na Terra. Era uma tentativa de alinhar a sociedade deles com o que eles viam como a vontade dos deuses lá no céu. Tinha um senso de responsabilidade enorme nesses observadores. Isso me faz pensar. Essa leitura do céu era destino traçado e pronto? Ou o artigo dá a entender que dava para fazer alguma coisa, mudar o que parecia escrito nas estrelas? Ótima pergunta. O artigo sugere que não era um fatalismo total, não. Quer dizer, sim, os sinais eram vistos como indicações fortes da vontade divina, claro. Mas a interpretação e, principalmente, a resposta a esses sinais era fundamental. Podiam fazer rituais específicos para, acalmar os deuses, fazer preces, ou então adiar ou adiantar certas coisas, como começar uma batalha, dependendo dos sinais.
Então tinha uma interação, sabe? Era mais sobre entender o fluxo do universo e tentar navegar nele do melhor jeito. Não era só se resignar. A sabedoria estava em ler os sinais e agir de acordo. Entendi. Uma dança meio complexa entre o céu e a terra, então. E essa busca por ordem, por alinhar o humano com o cosmos, leva a gente direto para o Egito Antigo, né? Que é outro ponto que o artigo explora bem. A imagem que sempre vem é a da estrela Sírius, ou Sotis, como eles chamavam. Com certeza, o artigo dá uma atenção especial para Sírius e por um motivo muito prático, vital mesmo. O reaparecimento dela no céu de manhãzinha, aquele momento que ela volta a aparecer antes do sol nascer, depois de ficar uns 70 dias sumida, isso era o sinal certo da cheia anual do Nilo. E a cheia do Nilo era literalmente a vida do Egito. Trazia aquele lodo fértil que deixava eles plantarem no meio do deserto. Era o renascimento da terra todo ano. Então, um evento lá no céu estava ligado diretamente à sobrevivência, à fertilidade, à própria ideia de ordem de Maat, que era tão central para os egípcios. Sírius era tipo a personificação no céu dessa ordem essencial para a vida. Nossa! E além de Sírius, tem as pirâmides. O artigo fala desse alinhamento delas com o cosmos, que é algo que até hoje a gente fica, como assim? Não eram só túmulos gigantes, certo? O texto sugere algo mais. Quase como portais. Foi isso. Exatamente essa palavra que o artigo usa, portais. Ou talvez interfaces, né? Talvez seja um termo que hoje a gente entenda melhor. A ideia, pela interpretação que o texto traz, é que as pirâmides, com aquele alinhamento super preciso com os pontos cardeais e certas estrelas, tipo as do cinturão de Órion, que eles ligavam a Osíris, o deus do renascimento, elas eram projetadas para ser como máquinas de passagem, para facilitar a viagem da alma do faraó do mundo dos vivos para o mundo dos deuses, para aquelas estrelas que nunca morriam lá no céu do norte, onde ele ia se tornar um com os deuses ancestrais. A arquitetura era uma tecnologia espiritual, totalmente alinhada com a visão deles do cosmos. É de tirar o fôlego pensar na matemática, na engenharia, na observação do céu que está envolvida nisso. Tudo a serviço dessa crença na continuidade da vida pelo universo. Realmente impressionante. E essa ideia de uma arquitetura que conversa com o céu, de um calendário que segue os astros, isso a gente vê em outras culturas também, né? O artigo leva a gente para as Américas antes de Colombo. Sim, e com uma riqueza de detalhes incrível. Se a gente conectar isso ao quadro geral que o artigo está pintando, a gente vê um padrão parecido, mas claro, com as características próprias de cada cultura. Os maias e astecas, por exemplo, o artigo menciona eles como mestres do tempo cósmico. Eles criaram sistemas de calendário de uma complexidade, uma precisão, inacreditáveis. Tudo baseado em observar com muito cuidado o Sol, a Lua, Vênus, outros astros. O artigo destaca que, para eles, o céu não era só um relógio, entende? Era um calendário sagrado vivo. Calendário sagrado vivo. O que isso quer dizer na prática? Como isso influenciava a vida deles? Quer dizer que o tempo não era visto como essa coisa linear igualzinha sempre, como a gente tende a ver hoje. O tempo era cíclico, feito de vários ciclos que se encaixavam, o ciclo do Sol de 365 dias, o ciclo ritual de 260 dias, ciclos enormes como a conta longa dos maias. Cada dia tinha uma energia específica, uma qualidade, que vinha dos deuses ou das forças cósmicas que mandavam naquele período. O artigo explica que as constelações para eles não eram só desenhos no céu. Eram manifestações dos deuses, de animais dos mitos, de forças da natureza que agiam diretamente aqui no mundo. A posição de Vênus, por exemplo, podia dizer se era um bom momento para coroar um rei ou para começar uma guerra. A própria arquitetura das cidades, tipo Chichén Itzá, com aquele observatório, o El Caracol, também refletia esse alinhamento com o cosmos. A vida do dia a dia, os rituais para a agricultura, as cerimônias religiosas, tudo estava muito amarrado com esses ritmos do céu. O universo era visto como um organismo vivo, que pulsava. E a humanidade era parte dessa teia cósmica. Essa noção de um universo vivo, interconectado, é muito forte. E me parece que é a ponte perfeita para o próximo tema grande do artigo, que eu confesso, foi o que mais me pegou. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
O texto fala do conceito de céu interior. O que exatamente o autor quis dizer com isso? Essa é talvez a joia da coroa do artigo. A ideia central é que, para essas culturas antigas, o ato de olhar para o céu estrelado não era só observar o lado de fora, sabe? Não era só uma curiosidade científica ou religiosa voltada para fora. Era, ao mesmo tempo, um jeito muito profundo de olhar para dentro, de se autoconhecer. O artigo defende que eles viam o céu da noite como um espelho da própria alma humana. É como se ao olhar para aquela imensidão organizada e misteriosa lá em cima, eles estivessem também olhando para as profundezas do próprio ser interior deles. Um espelho da alma, que imagem bonita. Mas como isso funcionava na prática? O artigo dá exemplos de como essa conexão aparecia. As constelações, os planetas, eles representavam partes da nossa cabeça, da nossa psique? Exatamente. O artigo explora essa ideia, que as qualidades que eles associavam aos planetas, tipo Marte guerreiro, Vênus amorosa, naquela leitura astrológica mais antiga, ou os mitos ligados às constelações, não eram coisas só do céu. Elas também moravam dentro do espírito humano. Cada pessoa teria, em potencial, o zodíaco inteiro, todos os deuses planetários dentro de si. Então, olhar para Júpiter lá no céu podia ser um jeito de meditar sobre a própria generosidade, ou a vontade de crescer. Observar a Lua, com as fases dela, podia ser um convite para refletir sobre as próprias emoções, os ritmos internos. O céu lá fora era um mapa para navegar o território aqui dentro. Isso conecta direto com aquela ideia de macrocosmo e microcosmo que você falou antes, né? Perfeitamente. O artigo até cita diretamente aquele princípio hermético famoso que a gente encontra em várias tradições antigas: o que está em cima é como o que está embaixo. Essa frase, que parece meio misteriosa, é a chave para entender essa visão de mundo. O texto interpreta ela não só como uma metáfora bonitinha, mas como a afirmação de uma correspondência real, sabe? Uma ressonância, uma vibração entre a ordem do universo, o macrocosmo, e a estrutura da experiência humana, o microcosmo. As leis que governam o movimento dos planetas teriam um paralelo nas leis que governam nossa saúde, nossos processos psicológicos, até a dinâmica da sociedade. O ritmo das marés, ligado à Lua, o ciclo das estações por causa do Sol, esses eram só os exemplos mais óbvios de uma conexão muito mais profunda. Então entender o universo era um jeito de entender a si mesmo, e vice-versa. A gente era visto como um universo em miniatura. É fascinante pensar nisso. Uma visão tão integrada e que contrasta muito com o nosso jeito científico moderno de olhar para a astronomia, não acha? Hoje a gente tem o James Webb mostrando galáxias lá longe, mandamos sondas para Marte, analisamos do que as estrelas são feitas. É uma exploração incrível do universo lá fora. Sem dúvida. Os avanços são espetaculares e trouxeram conhecimento sobre o cosmos que era inimaginável para os antigos. Mas o artigo da Flow Cósmico levanta uma questão interessante, provocativa. Será que nessa busca sem fim pelo conhecimento físico do espaço sideral, a gente não perdeu um pouco a conexão com aquele outro espaço, o espaço interior? O texto não desmerece a ciência moderna, de jeito nenhum, mas ele sugere que a visão antiga oferecia um tipo diferente de conhecimento, talvez mais focado no significado e na conexão do que só na descrição física. Ele pondera se o verdadeiro céu, nesse sentido de um espaço de ressonância profunda e autoconhecimento, não continua morando principalmente dentro de nós. E como seria esse céu interior hoje? O artigo dá alguma pista de como a gente pode acessar isso? Porque, não temos mais sacerdotes da Mesopotâmia ou astrônomos maias para guiar a gente. O artigo não dá uma receita de bolo, mas ele aponta para a essência da prática antiga, que era a contemplação atenta e a busca por correspondências, por paralelos. Ele sugere que essa sabedoria antiga sobre a conexão interna não se perdeu, só está meio adormecida. A ideia de que o universo pulsa na gente em cada átomo do nosso corpo, que veio do coração das estrelas, em cada respiro que conecta a gente com o ar do planeta, em cada pensamento que brota na nossa consciência, essa percepção pode ser cultivada. Isso levanta uma questão importante, que o artigo deixa meio no ar. Como é que a gente pode, na nossa vida moderna, tão cheia de coisa, tão focada no externo, reencontrar essa sensibilidade?
Talvez, como o texto sugere, com momentos de silêncio, de observar a natureza, pode ser o céu à noite, uma árvore, o mar, o mesmo com práticas de olhar para dentro, que ajudem a gente a perceber nossos próprios ritmos, nossos padrões, como reflexos de algo maior. A chave parece ser a intenção de buscar essa conexão. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente pudesse tirar a grande mensagem dessa nossa exploração aqui baseada no artigo. Olha, eu acho que a mensagem central é a da integração que se perdeu um pouco. O artigo mostra que as culturas antigas não viviam separadas do cosmos, como a gente tende a fazer hoje. O céu não era um objeto para ser estudado de longe. Era um sujeito com quem se conversava, um espelho da própria existência, uma fonte de ordem, de significado. Olhar para cima era, por natureza, olhar para dentro. Tinha uma fluidez entre o mundo de fora e o mundo de dentro, que talvez a gente tenha perdido um pouco quando começou a dividir demais o conhecimento, a experiência. E essa busca por significado, por conexão com algo maior que nós, parece ser uma coisa humana mesmo, não importa a época, a cultura. Exatamente, o artigo termina ressaltando isso, essa universalidade. Seja pelos mitos e rituais com estrelas dos antigos, seja pelas equações da cosmologia moderna, ou pelas fotos dos telescópios espaciais. Parece que tem um impulso fundamental no ser humano para entender nosso lugar no universo. A gente quer saber de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa vidinha curta nesse palco cósmico gigante. As ferramentas mudam, as linguagens mudam do olho nu para os supercomputadores, dos deuses nas constelações, para as partículas subatômicas, mas a pergunta essencial sobre quem somos nós diante dessa imensidão continua, ecoando através dos séculos. E para fechar a nossa conversa, fica aqui um convite para pensar, inspirado bem no finalzinho do artigo da Flow Cósmico. Ele meio que encoraja a gente, na próxima vez que der para olhar um céu bem escuro, cheio de estrelas, a tentar ver além dos pontinhos de luz. Tentar imaginar as histórias que aquelas mesmas estrelas contaram para os babilônios, para os egípcios, para os maias. Ou, quem sabe, se permitir ver ali um reflexo do seu próprio universo interior, das suas buscas, dos seus sonhos, medos. O artigo deixa a gente com uma pergunta no ar, quase um sussurro do cosmos. Que história será que o céu poderia estar contando para nós hoje, se a gente parasse para escutar? O Flow Cósmico fica por aqui. Que as reflexões de hoje te inspirem a encontrar as estrelas dentro de você. Obrigado pela companhia. Lembre-se, olhe para cima e olhe para dentro.